a possibilidade de a gente ganhar a próxima viagem depois de Bahamas? Muito grande. Ela é muito grande. Se a gente começar a trabalhar agora, existe uma grande possibilidade. Talvez algumas pessoas ganhem ainda a viagem para Bahamas, que ainda dá tempo. Mas talvez algumas não consigam enxergar como, mas comecem a trabalhar para não chegar no final do ano que vem e falar, ai, perdi outra viagem. Se a gente começar a trabalhar agora, o trabalho que a gente faz agora, o que a gente constrói agora, isso vai durar. Ou seja, os resultados vão continuar lá para frente. Vamos definir essa meta ou não? Sim. Esse é o objetivo final, tá? Para isso, a gente precisa criar algumas metas. Como que a gente define metas? Qual é o primeiro ponto? Periodicidade. Periodicidade. Qual periodicidade nós vamos definir as nossas metas? A gente pode definir metas diárias, a gente pode definir metas semanais, quinzenais, mensais, certo? Qual é a melhor forma que vocês acham de definição de uma meta? Quinzenal? Quem mais vota? Quem acha que é mensal? Levanta a mão. Quem acha que é quinzenal? Quem acha que é semanal? Quem não acha que é nada, porque a maioria não levantou? Diária? Então tá bom. O que eu vou passar? Eu vou passar um pouco da minha experiência, né? Eu adoro definir metas. Adoro. As que funcionam para mim são as metas semanais, tá? As metas semanais, elas funcionam melhor para mim. Por que elas funcionam melhor para mim? Porque é um período que não é tão curto a ponto de eu ter que sair urgente fazendo, mas também não é tão longo a ponto de eu falar, deixa para depois que eu vejo isso. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Esse ano eu quero perder tantos quilos, então eu vou me pesar de novo em novembro, não é assim? Então não, eu pelo menos acredito que uma meta semanal, ela faz com que você comece a trabalhar agora, a trabalhar hoje, segunda-feira. Mas se você, por alguma eventualidade, não conseguiu, você começa na terça que ainda dá tempo de você cumprir. Ou começa na quarta que ainda dá tempo de você cumprir. Certo? Vocês acham uma boa meta semanal ou não? Vamos testar desse jeito? Então tá bom. Então eu acredito que uma meta semanal, ela é uma meta bem interessante para a gente poder trabalhar. Outra coisa, vamos definir metas que produzem resultados para o nosso negócio. Nós queremos crescer em 10 mil pontos, o nosso volume de rede. Tá? A gente vai crescendo isso gradativamente, mês após mês, mas nós queremos ter 10 mil pontos a mais acontecendo na nossa equipe em dezembro desse ano, perfeito? Que metas que eu preciso estipular para que eu possa evoluir na minha pontuação de grupo? O que vocês acham? Não, a gente não vai colocar ainda os pontos. Os pontos são consequência de um trabalho, tá? Eles são consequência de um trabalho. Não é, eu vou então crescer 1000 pontos por mês. Eu acho que isso é uma meta legal. Mas qual o trabalho que a gente vai fazer para crescer 1000 pontos por mês, por exemplo? O que a gente tem que fazer? Contatos. A gente tem que fazer contatos, sim ou não? Sim. Se a gente fizer muito contato, aumenta a pontuação? Sim. Então, o que mais? Contatos. Mostrar o plano. Vocês acham que mostrar o plano ajuda a crescer a pontuação ou não? Sim. O que mais? O que mais? Conversar sobre os produtos. Falar dos produtos ajuda a aumentar a pontuação do grupo ou não? Posso dar minha sugestão? Não ajuda. Eu não vou chegar e falar assim, como é que é seu nome? Karina. Você já é empresária, Karina? Não posso chegar para uma pessoa tipo a Karina, Karina, eu acho que você precisa tomar mais banho, porque o nosso shampoo é É assim que tem que ser ou não? Não posso, né? Mas eu posso... Mas tudo isso está dando meta, não está? Pode ser, mas não é uma meta que você incentivar os produtos. A pessoa que está fazendo o negócio, se ela está participando, ela sabe da importância de usar produtos, sim ou não? Sim. O que ajuda a aumentar bastante o volume de pontos no grupo?
Treinamentos? Pessoas. Certo ou não? Então o que a gente tem que ter? Novos empresários. Isso é uma meta boa. Porque novos empresários, eu posso cansar de falar de produto para minha gente. Eles não vão elevar o volume deles em 10 mil pontos. Mas se eu tiver novas pessoas, aí eu elevo o volume. Certo? Então eu fui lá, contatei, mostrei o plano, patrocinei pessoas. O que mais que eu tenho que fazer para eu conseguir cuidar dessas pessoas? Eu tenho que me capacitar, certo ou não? Porque, por exemplo, hoje, pensa você, quantas pessoas você consegue gerenciar no teu grupo? Quantas você acha? Por exemplo, se você achou 100 pessoas, você acha que você consegue gerenciar 100 pessoas ou não? Não. Você acha que você consegue gerenciar 10 pessoas ou não? Cadê essas 10 então? Se você consegue, elas deveriam estar ali. Certo ou não? Então você vai ter no seu grupo a medida que você consegue gerenciar. Tá? Então, para que você consiga, vamos colocar um exemplo simples, né? Aqui está um copo. Esse copo cabe 300 ml de água, por exemplo. Adianta eu chegar e falar assim, adoraria receber 5 litros de uma vez só? Sim ou não? Por que não? Porque eu ia perder 4 litros e um monte, certo? Para que eu possa querer mais água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o tamanho do copo. E no nosso negócio, como que eu aumento o tamanho do copo? Como que eu aumento a minha capacidade para conseguir receber mais? Treinamento. Então, qual a forma mais fácil de eu me treinar e treinar fácil e efetiva? De eu me treinar e treinar a minha equipe? O INA. O que é o INA? Por exemplo, áudios. Áudio é uma meta boa ou não? É uma meta que produz resultados. Se eu ouvir bastante áudio, eu vou ter mais capacidade de elevar minha pontuação ou não? De grupo? Que mais? Que pode mudar a forma com que eu... Livros. Se eu ler bastante, eu aumento a minha capacidade ou não? E eu consigo ter um ganho maior ou não? Então tá bom. Essas metas que a gente colocou, todas elas produzem resultado? Sim ou não? Sim. Aumentar o meu volume de vendas me ajuda a chegar a 10 mil pontos de grupo ou não? Sim. Não, porque é ponto pessoal. Entendeu? Se eu quero ponto de grupo, 10 mil de grupo. Eu quero subir o meu grupo. Ah, não, mas ajuda, claro. Então eu vou aumentar, por exemplo, 200 pontos a mais. Pô, perto dos 10 mil não ficou um pouco longe? Não é mais fácil eu capacitar e trazer novas pessoas? Por isso que a gente não fala tanto de volume pessoal de vendas. Tá? Porque se você se especializa em fazer um volume grande de vendas, ainda é capaz de você não conseguir dar atenção para o que traz o grande volume para o negócio. Ah, então não é para eu aumentar o meu volume? Pode aumentar, não tem problema nenhum. Esse aqui é um exemplo de metas. Se você tem interesse de ganhar a viagem, que é o Seminário dos Campeões de Vendas, você pode ter uma meta de volume pessoal, porque aí sim faz sentido. Certo ou não? Compreenderam a diferença? Então tá bom. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, as metas têm que ser, qual é o item 3 aqui? Tangíveis. A gente tem que colocar o quê? Números. Então, eu tenho que definir o quê? Contatos por que periodicidade? Semanal. Não é a periodicidade que a gente definiu? Tá. Eu tenho que colocar o número de planos por semana. O número de novos por o número de áudios por e o número de livros por. Faz sentido isso ou não? Certo ou não? Podemos trabalhar assim ou não? Sim. Então vamos lá, vamos trabalhar assim. Contato, o que é contato no nosso negócio?
É convidar alguém para o negócio? Pode ser. Não, contato é contato, convite é convite. Certo? Não é convidar pessoas. Contatar pessoas significa você falar com pessoas novas que você não conhece ou fazer contato com pessoas que já estão na sua lista, mas que você não fala há algum tempo. Certo ou não? Da sua lista, porque eu imagino que você tenha uma lista de nomes. Quem aqui não tem lista de nomes? Tirando os convidados. Quem aqui não tem lista de nomes? O pessoal fica até com medo de levantar a mão, né? E sabe que vai tomar bronca, né? Então, nós temos que ter uma lista de nomes, mas não é o foco hoje, a gente não vai falar disso. Então, fazer contato significa o seguinte: conhecer pessoas e colocá-las na lista de nomes, ou pegar alguém da lista de nomes que você não fala há algum tempo e falar com aquela pessoa. Falar o quê? Sobre a Amway ou não? Não. Não necessariamente. É conversar com as pessoas. Porque a gente deve falar da Amway com aquelas pessoas que perguntam, que dão oportunidade, com aquelas pessoas que estão buscando alguma coisa a mais. Esse é o melhor público para você entrar em contato. Só que não está escrito na testa deles, gostaria de saber da Amway. Certo? Então o que a gente tem que fazer? Conversar. Converse com as pessoas. Geralmente elas vão falar que elas estão com alguma necessidade, ou elas vão perguntar, se ela sabe que você está na Amway, vai perguntar para você como é que está o negócio, como é que é o negócio, se você está indo bem ou não. Certo ou não? Aconteceu já com alguém ou não? Ele está conversando com um amigo, ele fala: olha aquele teu negócio lá. Aconteceu ou não? Acontece de vez em quando. Quantas pessoas a gente deve falar? E o máximo possível, certo ou não? O máximo possível é o número? Não, então não vai. Em números, com quantas pessoas a gente deve falar por semana? 10 pessoas? É pouco ou é muito 10? Ou tá bom? Por semana? Por semana. 10 pessoas, pode ser ou não? Minha sugestão, 10 é um número bom. São 2 pessoas por dia e nem todos os dias. Mas se você fizer isso, ao longo do ano você falou com quantas pessoas? Um monte. Não. Quantas? Não, é por semana. Gente, quantas semanas tem o ano? Ninguém sabe? Quantos dias tem o ano? Vai. Quantos dias tem o ano? 366, é ano bissexto esse ano, gente. Tem 29 de fevereiro e tem reunião, tem orientação empresarial dia 29 de fevereiro aqui. Tá? Se a gente falar com 10 pessoas por semana, 52 semanas, vamos dizer que eu tiro uma folguinha ou outra, mais ou menos 500 pessoas que eu falo por ano. 500 pessoas por ano, entre contatos novos e pessoas que estão lá na minha lista faz tempo. Bom ou não? Vocês acham que algumas dessas vão conversar sobre a Amway com você? E algumas delas vão querer assistir o plano? Sim. Vão entrar? Vão trabalhar? É sempre algumas. Algumas vão querer saber, algumas vão entrar e algumas das 500 vão trabalhar. Não são as 500. Por isso que a gente fala com bastante. Certo ou não? Tá bom assim? Tá legal? Tá bom. Mostrar o plano. Quantos planos a gente deve mostrar por semana? Lembrando que existem outras atividades para fazer também. 6? Quantos planos a gente deve mostrar por semana? 5 ou 6? 5, 6. Dos 10 que eu converso, a gente converte 6 planos? De 2 a 4? Sugestão. 3. Mas 3 é muito pouco. E quantos a gente está mostrando hoje por semana? Eu não estou mostrando nenhum. Então é muito. Né? Aí estou mostrando 1. 3 planos por semana. Você acha legal ou não? Acho que tá bom, viu? Tá bom? Dos 10 que você conversou, alguns vão querer essa semana, outros na outra, outros na outra.
Mas se você tem o ritmo de conversar com 10 pessoas por semana, você vai pegar um ritmo de conversar, de mostrar o plano para 3 pessoas por semana. Certo ou não? Mostrando 3 planos por semana, mais ou menos quantos planos a gente mostra por ano? 150 planos por ano. Algumas pessoas estão aqui há anos e não mostraram 150 planos no total. Bom isso ou não? Vamos perguntar, Mário, segundo a experiência que o pessoal fala, quantos planos para chegar no nível de platina? Em média. 200 planos para chegar à platina. Mas com 150 não dá para chegar à prata? Dá ou não? Olha só, qual era a nossa meta inicial? 10 mil de grupo. O 150 é certeza que vai trazer? Não, mas com certeza a gente vai avançar muito. E talvez até passar esse valor. Certo ou não? Pô, mas 150 é muito, claro, mas 3 não é, né? Então começa, faz 3 nessa semana, 3 na outra semana, 3 na outra semana. Faz sentido isso ou não? Quantas pessoas novas a gente tem que trazer? Eu vou trazer uma por mês. Tá bom assim ou não? Ou seja, no ano eu vou trazer 10, 12 pessoas. A gente consegue chegar lá ou não? Não, a meta é semanal. Hoje, no momento que a gente está no Brasil, momento de crise, qual produto que a gente mais tem orgulho de vender aqui? Quem falou LOC? O produto que a gente mais tem orgulho de vender é uma oportunidade para mudar a vida das pessoas e elas ganharem mais dinheiro. Hoje, um monte de gente gostaria de ter o LOC, mas se eles não tiverem o LOC, eles conseguem limpar a casa? Mas muita gente sem a Amway não consegue ganhar mais dinheiro do que está ganhando. Então, o produto que a gente vende é uma oportunidade da pessoa ganhar mais dinheiro. No momento de crise, quem que quer ganhar mais dinheiro hoje? Todo mundo. Quem que precisa do nosso produto? Todo mundo. Então, assim, você acha que é difícil mostrar o plano e a pessoa falar assim? Vocês acham que é tão difícil assim? Eu acho que não. Não. Então, de 3, pode ser que um fale o que quer, não pode? Exato. Não é uma boa meta? Um novo por semana? Um novo por semana? Mas é muito pouco. E hoje, quantos novos por semana você tem? Nenhum. Então, não é muito. Certo ou não? Se eu patrocinar uma pessoa nova por semana, quantas em média por ano eu trago? 50. Gente, essa de uma nova por semana é uma meta difícil. Vamos dizer que você só consiga metade dela? Que você traga 25 pessoas novas? 25 pernas novas para você nesse ano? E aí, muda ou não muda a tua vida? De alguns muda radicalmente, né? Tá bom. Áudios. Quantos áudios eu tenho que ouvir? Quanto mais, melhor. Mas isso não é uma meta, né? Uma meta para áudios. Vamos colocar 5? Por que eu não coloco 7? Não tem que ouvir áudio todo dia? Seria bom. Mas não existem dias onde a gente simplesmente não consegue fazer nada? Tem ou não? Por quê? Porque a gente tem um plano A que demanda muito. Porque a gente de repente está doente. Porque a gente tem um familiar doente. Porque a gente teve um acidente ou qualquer coisa. Acontece na vida de vocês também ou não? Acontece. Tem dias onde a gente não consegue fazer nada. Agora, não é a semana inteira também, né? Vamos colocar que se acontecer uma desgraça 2 dias na semana é o suficiente, não é? E os outros dias que não tem desgraça? Aí tem áudio. Pode ser assim? Tá bom. Se eu ouvir 5 áudios por semana, eu posso ouvir na hora que eu estou tomando banho, na hora que eu estou almoçando, na hora que eu for dormir, a hora que você quiser. Quantos áudios eu ouço? Em média, 250, vai? 250 áudios, 250 horas de treinamento por áudio. Muda ou não muda a nossa forma de pensar? Tá bom.
E livros? Quantos livros eu tenho que ler? Aí eu não vou falar em quantidade de livros, né? Mas posso falar em quantidade de minutos, páginas, capítulos. Vamos colocar em minutos? Porque, por exemplo, eu leio bastante, mas eu não leio muito rápido. Eu gosto de dar uma estudada, eu leio, eu sublinho, eu volto, vou e volto. Então, eu passo um tempo lendo, mas eu não leio aquele monte de página por dia. Quanto tempo de leitura a gente recomenda? Quantos dias de leitura? Vamos colocar 5 também? Pode ser? Pode ser 5 ou não? Eu até coloco o seguinte, não, porque descansa sábado e domingo. Não descansa sábado e domingo, né? Na verdade, sábado e domingo dá pra gente fazer mais. Geralmente o complicado é durante a semana, não é no final de semana. Porque durante a semana você está todo preparadinho para fazer, aí vai lá, esquece, ou aí tem uma demanda. Pode ser então 5 por semana? Quanto tempo? 15 minutos, pode ser? Pode ser? Então pode ser que a gente vezes 15 minutos, isso aqui dá quanto? Por semana, vamos colocar que a gente vai ler 1h20, 1h30 por semana? É muito tempo isso ou não? Não. Pode ser 1h30 então por semana? Arredondando? 80 minutos. Se a gente lê 1h30 por semana, no final do ano a gente leu quantas horas? Mais ou menos umas 70 horas de leitura. 70 horas de leitura de um livro positivo, que fala de liderança, de finanças pessoais, de relacionamento. Você acha que muda a nossa forma de pensar ou não? 70 horas, isso aí vai dar mais ou menos de 10 a 12 livros. Muda ou não? Qual é a média de leitura do brasileiro? Não é por ano, é na vida. Quantos livros o brasileiro lê na vida? Alguns leem só até os 14 anos, tem obrigação na escola. Depois não lê mais. É no meu caso. Até os 14 anos tinha que fazer prova, então tinha que ler lá o Escaravelho do Diabo, tinha que ler Coleção Vagalume inteira, Cachorrinho Samba. Entregou a idade. Aí depois que eu parei, eu falei, nunca mais eu vou ler. Até que me convidaram para esse negócio. Né? Aí tome livro, né? E aí eu aprendi a ler. Então 70 horas é livro pra caramba. E muda muito a forma como a gente pensa. Essas metas aqui, elas são muito difíceis? Não. Muito. Qual que é a meta mais difícil dessa aí? Não, a meta mais difícil aqui é o novo, né? E talvez não tenha toda semana. Mas se eu tiver metade das semanas, tá legal, tá? Não são metas tão difíceis, mas também não é tão fácil, né? É fácil ou não é? Não. Por quê? Porque hoje a gente não faz. Então, como hoje não faz e eu vou ter que fazer, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Isso já não é fácil. Sair da minha zona de conforto, tá? Então, mas não são metas tão difíceis que você tem que mudar radicalmente a sua vida para poder cumprir. Certo ou não? Certo. Tem alguém que fala assim, é inviável porque eu ia ter que ter uma outra vida para fazer isso ou não? Dá para fazer, não dá? E, gente, se a gente for pensar em tudo que a gente tem que fazer todos os dias, a gente não se dá conta, né? Então, por exemplo, eu moro num prédio, eu moro no 10º andar, num prédio, tá? Entre o 10º andar e o térreo, são 30 segundos. Então, por dia, pelo menos, na pior das hipóteses, eu passo 1 minuto no elevador. Por dia. Isso não é muita coisa, né? Eu moro lá há 30 anos. Calcula. 1 minuto por dia, durante 1 ano, durante 30 anos. Olha quantos dias da minha vida eu passei num elevador. Mas não fez tanta diferença. Por quê? Porque foi de pouquinho. Certo ou não? Você pega qualquer empresário Amway que tem uma grande organização e você olha e fala assim, nossa, mas você deve ter trabalhado muito. E ele vai falar alguma coisa parecida com isso aqui. Não foi muito. Foi um pouquinho por dia. Pensa, para você ter os dentes limpos, quantos dias na sua vida você vai ficar escovando o dente? 5 minutos de manhã, 5 minutos depois do almoço, 5 minutos de noite. 15 minutos por dia. Durante 365 dias, durante 50 anos.
Olha quanto tempo você vai passar escovando o dente, tomando banho. Já pensou nisso? Só que não pesa, porque é um pouquinho por dia. E essas metas é um pouquinho por dia, por semana até. Você até consegue negociar com você mesmo. Hoje eu tô com muita preguiça para ler. Tá bom, mas você se compromete a ler a sua 1h30, pelo menos dividido em 4 ou 5 vezes na semana? Se você tiver compromisso com você, você cumpre isso. Ou não cumpre? Cumpre ou não cumpre? Pois não. Você falou que não é legal a gente falar com as pessoas.